Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor, e hoje abordaremos sobre um assunto em que todos vão gostar. É a respeito da relação dentista e paciente com um foco psicológico. E aqui então, o nosso convidado especial, Caio César Gomes, psicólogo. É um prazer tê-lo aqui, ainda mais para abordar sobre a questão da ansiedade, do medo, a relação do dentista com o paciente, onde por muitas vezes envolve confiança. E nada como tu, Caio, para falar a respeito disso e beneficiar todos aqueles que estão nos assistindo com o teu conhecimento. Obrigado, viu? Obrigado a você, Douglas, por me convidar para vir no teu programa. Já tenho assistido alguns deles e eles têm passado sempre uma ideia muito coerente com a realidade em situações práticas, não é? De ajuda às pessoas. Essa temática que tu trazes, por exemplo, a relação dentista-paciente, é muito importante, né? Eu acho que é um desafio para mim e para ti, falar sobre isso, e espero que a gente consiga atingir o público de forma que aproveite algumas mensagens que a gente vai discutir, alguns pontos que a gente vai discutir, que sempre é bom, né? Porque essa imagem desse tipo de área de trabalho que é o dentista, parece quase até uma questão arquetípica, né? Que a gente tem que ter medo, nem tem porquê, mas a gente tem que ter medo. Né? Exato, até mesmo pelos traumas no passado, né? E traumas assim que hoje a gente, com todos os nossos recursos e com até mesmo os nossos conhecimentos atuais, a gente faz com que alivie essa questão do estresse, a questão também da ansiedade e aquele medo que todo mundo sente antes de chegar numa clínica odontológica. Por exemplo, muitas clínicas já têm hoje algo que possa descontrair o paciente para que ele fique com menos tensão. É uma cadeira de massagem, é um cheirinho que não chega a lembrar aquele remedinho do dentista. São situações, às vezes, que fazem com que até uma música, fazem com que ele relaxe. Então, tem muitas situações em que pode mudar isso para que o paciente ele fique com menos ansiedade, vamos dizer assim. E o que tu pode falar a respeito de um foco psicológico em cima disso? Tu sabes, Douglas, quando tu me convidaste, assim, a primeira coisa que me veio, como psicólogo, obviamente, a gente estuda as fases do desenvolvimento, não é? E a fase do desenvolvimento, a primeira região que a pessoa entra em contato com o mundo, que é através da alimentação, é a boca. Né? Então, de todas as fases corporais que a gente vai passando no nosso desenvolvimento, a boca é a primeira. E sendo muito precoce, obviamente, logo após o nascimento, as pessoas não têm a capacidade de simbolização. E, ao mesmo tempo, experimentam o mamá que chega, o mamá que não chega, a fome que sente. Não é? Todo esse processo para o bebê é tudo muito confuso. Mas isso não quer dizer que não vá sendo armazenadas alguns tipos de experiências, né, nessa confusão toda. Então tem um joguinho que eu gosto muito de trazer para a gente refletir nessa fase oral, que é o seio bom e seio mau. É bastante conhecida, da obra da Melanie Klein, lá da década de 60, se não me engano, mas que a gente traz muito ainda como referencial teórico da psicologia, porque é como nós construímos a representação do mundo. E basicamente diz assim, né, se o bebê está com fome e o mamá chega, a sensação que ele tem é que ele está sendo agradado por um objeto bom. Mas se o bebê está com fome e o objeto não chega, ele pode eliciar uma fantasia de autossatisfação. E entender que o objeto bom está dentro dele. Sim. Quando o objeto chega e ele fantasiosamente já está saciado, ele percebe esse objeto como um objeto invasor. Não é? E aí ele acha que esse objeto é mau. E aí ele regurgita. Ele não aceita, assim. ele não aceita essa contribuição desse objeto de fora. Quando a gente fala objeto, parece uma coisa muito mecânica e material, né? Mas quando o termo objeto na teoria da psicanálise é pessoa, é eu, é você, são as pessoas, enfim. Sim. Então começa-se a construir o processo de relacionamento interpessoal através da boca, lá nos primeiros momentos após a existência no momento que nasceu. Não é? Então, para te ver a importância, não é? E a seriedade quando tu trazes esse desafio da relação dentista
paciente, não é? Porque você mexe com a boca da pessoa. Sim, claro. E, obviamente, você inicia, querendo ou não, essas fantasias todas mal ou bem representadas, mal ou bem superadas e corrigidas durante o tempo. Sim. Né? Sabe que muitas vezes o dentista prefere, o odontopediatra, por exemplo, ele prefere que a criança esteja sozinha com ele para que ele possa desenvolver o procedimento e não junto com a mãe ou o pai. O que pode a criança estar pensando desse afastamento? E o que pode também a mãe ou o pai estar pensando nesse afastamento, porque vai ser um rompimento, onde naquele momento a criança vai sentir em que ela vai ser levada para algo em que ela não deseja. Porém, por outro lado, para o profissional, até é melhor de dominar a situação. O que tu fala a respeito disso? Bem, uma situação complicada, mas bem interessante, né? Pelo seguinte, a relação de afastamento, obviamente, está implícito quando tu falas, é uma relação de construção, de afastamento do pai ou da mãe. Porque aquele vínculo com o pai ou com a mãe, se é um vínculo de, vamos dizer assim, de credibilidade, de estabilidade, de não ameaça perante o procedimento que vai acontecer, obviamente essa criança terá uma disposição de fazer um vínculo bem adequado com o profissional, não é? Mas se esse vínculo com esse pai, com essa mãe, é ameaçador, no sentido de que a mãe e o pai também vêm inseguros para ter... E passa isso para a criança? Sem querer passa, né? Sim, sem claro. querer passa. E se a criança se sente obrigado, Sim. primeiro pela submissão por ser filho, uma relação inconsciente, Sim. de reproduzir e respeitar o sentimento dos pais, Certo. então ele reproduz o medo. Sim. Então, em alguns casos, como tu disseste, né, se essa relação é construída e o paciente, seja criança ou seja adulto, vincula com o dentista de uma forma de confiança, de credibilidade, ou seja, na linguagem que eu estava falando anteriormente, se o dentista passa a ser um objeto bom, então eu me relaciono bem. E aquele mamar, entre aspas, que ele vai fazer, ou seja, o procedimento que ele vai fazer, o benefício que ele vai propiciar nos meus dentes, na minha boca, é bem recebido. Sim. E eu me acalmo e aceito. Sim. Não é? Então é muito importante que essa relação seja construída, tanto o afastamento com os pais ou representantes, claro. como com o próprio dentista, né? Nesse sentido. Relação de confiança, né? Relação de confiança, relação relação de estabilidade, né? Do maior esclarecimento possível. Sim. Não é nesse sentido. Sim. Por muitas... nem todo mundo vai ao dentista por uma questão assim de gostar. Mas tem aquela necessidade, né, de estar sempre, semestralmente, fazendo a sua consulta periódica, né, de revisão, de limpeza dos dentes e tudo. E a pessoa, ela sabe que isso vai ser bom para a saúde bucal dela. Porém, quando ela chega, ela já está chegando, e isso já são pacientes que me falam, que quando já estão a caminho da clínica, ele já começa a suar, certo? E outros até pensam até em voltar. Mas isso vem do quê? Isso vem de um passado onde muitos falam que há uns 30 anos atrás ou mais, chegava no dentista, aí aquele dente que poderia ainda ser feito algum outro tratamento em cima, ele era tirado, ou seja, não ficava. Então isso gerava muito trauma. Então tem pessoas hoje que elas se sentem assim, tão amedrontadas com esse passado que é difícil para o cirurgião dentista fazer a cabeça desse paciente. Ou seja, a questão do dentista também ter um lado, entre aspas, psicológico, conhecer melhor o paciente, falar com ele, a questão também de estar sempre fazendo com que ele sinta mais confiança é importante. Agora, toda essa questão de preocupação dele no sentido assim, como vai ser, ele antecipa, do paciente. Ele antecipa a dor, né? Como que é essa cabeça que antecipa a dor? Como é de um modo da psicologia, falando a respeito disso, o paciente antecipando a dor no momento que vai até o dentista? É aquilo que a gente estava falando, assim, dá para gente fazer uma complementação, né? Quando o paciente chega no dentista, a vida dele não começou ali, obviamente. Sim. Ele tem uma experiência de troca de informações e troca de relações e afetos, de gratificações e frustrações com as pessoas, que vem se construindo. Sim. Com o tempo. Aquelas que são mais ameaçadas, aquelas situações que são mais gratificantes, aquelas
pessoas que conseguem ter uma emancipação emocional mais rápida, aquela pessoa, enfim, que constrói e consegue ter uma percepção do que é uma função de um profissional, no caso aqui o dentista, não é? Do que são as fantasias que ele traz. Para isso, ele tem que baixar a ansiedade. Né? Porque quando ele está em ansiedade, o que é ansiedade? A ansiedade é um alerta de que eu estou com medo. Sim. E se eu estou com medo, a minha consciência em qualquer situação, ela fecha, ela fica restrita. Sim. Quando eu consigo elaborar, consigo me sentir seguro, consigo me sentir mais à vontade e relaxo, eu começo a perceber em volta que tem aquilo, que tem aquele outro, que tem isso, por que eu estou aqui, quem é que está comigo, que riscos de fato eu tenho. Não tem aquela vontade de fugir. Não tem aquela vontade de fugir, muito pelo contrário, entende o processo que está acontecendo. Então, a bagagem que cada um traz, não é? Falando assim é muito fácil, né? Sim, claro. Na prática é complicado. Tanto o atendimento clínico, psicoterapêutico também é complicado com uma criança muito temerosa, porque ela não larga a mãe, não larga o pai. Claro. Né? Ela quer ficar com a pessoa dentro da sala. Sim. Então, é todo um trabalho, primeiro, de conquista, de estabilidade, de traçar um vínculo, estabelecer um vínculo, que a comunicação comece a acontecer com aquela pessoa. Se tiver que envolver um terceiro por algum tempo, que se estabeleça. Como a finalidade do dentista, me parece, eu não quero me meter, não é terapêutico no sentido psicoterapêutico. Sim, claro. Se essa pessoa adulta, se tratando de uma criança, fizer bem na sala, né, enquanto atendimento, ótimo, não há problema nenhum. Mas se a gente percebe que é essa pessoa que está provocando o desequilíbrio na criança, bom, vamos convidar essa mãe para assistir uma TV, para ler uma revistinha, para tomar um café, alguma coisa assim. Descontrair. E deixar tornar o ambiente melhor. Isso, porque às vezes é a própria insegurança dos pais. O que esse doutor vai fazer com meu filho aqui? Falaste algo bem importante, até mesmo dos pais começarem em casa isso. A já irem preparando aquele campo, né, na cabeça da criança, né, voltando novamente à criança, para que possa levar a criança no sentido positivo, que é para o bem. Porque a gente tem na cabeça que tudo que os pais fazem para nós é para o nosso bem. Né? E nessa situação, ele está levando a criança, estão levando a criança para o bem da criança. E o importante é o seguinte, ó, quanto mais cedo leva, melhor. Por quê? Porque a criança ela vai confiando nos pais e ela vai confiando no profissional. Então, preparar ela para que ela possa ir com tranquilidade e naquele momento de fazer com que ela, né, se afaste dos seus pais, no momento que ela pegar na mão do profissional, da cirurgião dentista, né, da mão e ela levar, pronto. Sim, aí não tem problema. Que é algo assim, é um sonho até, né? Então é um sonho, é um sonho de conseguir, né? Mas aí vamos pensar assim, ó, naquela ideia do relacionamento seio bom, seio mal, né? Sim. Como eu estava colocando, a criança, já que estamos falando de criança, ela não nasce ali, né? Sim. Então, esse seio bom que nós podemos dizer que é a relação com a mãe, não é? Pode estar cheio de reclamações, cheio de frustrações, cheio de inseguranças. Então, quando essa mãe diz, meu filho, vamos lá no dentista, porque lá no dentista isso vai ser muito bom, isso vai ser uma prática adequada, né? Vai ficar com esse teu sorriso melhor, teus dentes não vão doer, tu vai evitar qualquer cárie maior, né? Se é uma relação estável, ótimo. Agora, se é uma relação de dúvida, né, e dubiedade, assim, no sentido de quando é que a mãe fala e quando é que a mãe não fala, porque só porque a mãe e porque o pai não são santos, né? Com certeza. E nem tem toda a experiência do mundo. Até mesmo porque eles talvez tenham até tido no passado uma experiência não muito boa. Sim, quantos adultos nós encontramos hoje em dia que têm medo de ir ao dentista? Exatamente. E tem muitos. Exato. Que até agora nós vamos para um breve intervalo. E não podemos deixar de falar no próximo bloco, que é a questão do medo do avental branco. E tem uma particularidade, tem uma história aí contigo, né? Que isso vai ser bastante legal tu falar a respeito, então, né? Daquele medo pelo o avental branco, pelo jaleco. Medo do jaleco. O jaleco branco. Bom, então vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho voltamos com o Caio que está aqui e com as suas informações a respeito do foco psicológico, dentista e o paciente. Até breve.
Um belo sorriso conquista. Você já conquistou o seu? Clínica Odonto Doctor, presente em todos os momentos da sua vida. Retornamos então com o Caio César Gomes, psicólogo, e nós estávamos falando agora a respeito, né, de que o jaleco branco, ele faz com que as pessoas elas sintam muito medo, muito receio. E ele tem até uma história para nos contar, não é, Caio? Com certeza, não é? Eu acho que a ideia da saúde, não é? A ideia do doutor, seja ele dentista, seja ele o médico, seja ele também o enfermeiro, não é? Ele tem um componente de cura, tem um componente de que eu preciso de uma ajuda, não é? E essa brincadeira do Douglas é bem interessante, que estávamos comentando antes sobre ansiedade, e não é porque se é psicólogo que não se tem ansiedade também, não é? Todo mundo tem ansiedade. Boa. Então as pessoas, elas em geral... Somos humanos. Somos humanos e desencadeiam a ansiedade de uma maneira que a gente não controla, não quer dizer uma ansiedade muito elevada ou muito baixa. Mas eu estava contando para ele a minha situação quando eu visito a minha cardiologista, que eu faço meus exames regulares, né? E que as primeiras vezes ela me achava com a pressão elevada. Eu dizia assim, olha, geralmente eu tenho a pressão estável, assim, tal. E ela chegava a duvidar um pouco. Aí ela começou a aplicar uma técnica comigo, assim, ela media a minha pressão quando eu chegava, e geralmente da elevada, e depois conversava um pouco comigo, só vou medir de novo. E ela normalizava. E ela começou a me dizer, Caio, tu sofre da síndrome do jaleco branco. Eu disse, o que é isso? Eu nunca tinha ouvido falar essa coisa, né? Ele disse, não, isso é muito comum. As pessoas, elas, por algum motivo inconsciente, perante o médico, quando vão fazer uma avaliação exatamente cardíaca, tem essa elevação da pressão. Aí é elevada assim, né? Então são imagens, são estereótipos que a gente carrega, que construímos durante um período evolutivo da nossa existência, que nos fazem ter reações as mais inesperadas possíveis, mas não quer dizer que a gente com o tempo não vá reconstruindo e refazendo essas imagens. Né? Sobre isso, me permite, claro. Sobre a história minha com dentistas, eu agradeço muito a minha mãe, por exemplo, assim, ela sempre dava uma prioridade. E não era uma questão assim de querer ou não querer. Tinha que ir, mas não tinha que ir de terrorífico. Sim. Era cheio de explicações. Olha, sim, isso acontece sim. Isso acontece aquilo, isso acontece aquele outro, vamos fazer porque vai... É bem aquilo que eu falei antes, vai eliminar que tu tem um mal maior. Uhum. Não é? Logo que eu entrei na universidade aqui de Santa Maria, teve um período que eu trabalhei junto com dentistas, né? Que é a CQVS, Coordenadoria de Qualidade de Vida. Bacana. E era muito interessante as trocas que nós fazíamos. E as preocupações que eles traziam também, às vezes, por ser psicólogo, acham que a gente tem a resposta para tudo, né? Claro. Caio, o que acontece? Que tem pacientes adultos aqui e não abrem a boca. E se puderem não vir, não vêm. Eu disse, olha, a gente discutia, né? Isso deve ser uma questão, assim, de ansiedade, de imagem que tem de atendimento com o dentista, odontológico e tal. E tu sabe que nas conversas que nós tínhamos não tinha fórmula nenhuma, mas os dentistas que participavam desse bate-papo que a gente tinha, às vezes no início da manhã, de alguns dias da semana, sobre isso e outras coisas, começavam a trazer a ideia de que, de alguma forma, acontecia alguma mudança. Sim. E o que eu entendia que a mudança que acontecia, né? Que o profissional se sentia mais à vontade de saber que aquela ansiedade que o paciente trazia
fazia parte da existência dele, que não era causado pelo dentista. E eles tinham a noção que eles que causavam a ansiedade, que não sabiam manejar. E a ideia foi ser do conselheiro que não, a ansiedade é do paciente e tu pode, entre aspas, ser atingido por ela e também ficar muito ansioso, porque ele faz um trabalho com cuidadoso, claro, não é? Sim. E aí tu confunde se a ansiedade é minha ou se a ansiedade é do Sim, paciente. sim. No momento em que eles foram elaborando esse processo, eles foram se comportando de uma maneira mais tranquila e até observando, não, mas essa pessoa está com muita ansiedade, muito elevada, tá? Que é um ponto fundamental, né? Qualquer atividade que a gente vai fazer com outra pessoa, profissional, em consultório, como é que essa pessoa chegou, né? Como é que ela está? Primeira coisa, né? Que vão contratar o quê, fazer o quê? Ela fala bem, ela está ansiosa, ela está tranquila, ela fala o que ela realmente quer, ela vem rindo, ela vem escamoteando, né? Está quieta. Então, como é que essa pessoa está, né? E aí, no momento que se faz essa leitura, então se faz a intervenção, né? Adequada que se pensa que deva ser feito. Mas também não é milagroso isso, mas ajuda bastante, né? Sabe que essa questão assim das cores, né? Do branco mudar pelo azul, que é a confiança, mudar para o verde, que é a saúde, é um modo também, né? Um modo assim de fazer com que a pessoa já não lembre, né, a questão do branco, que muitas têm, né, pelo seu passado, o medo do branco. E não só isso, como também a gente utiliza a cromoterapia, né, interna das clínicas e consultórios, com cores também do verde, o azul, o amarelo, né, fazendo com que a pessoa ela se sinta assim num lugar onde ela não remete a algum passado, a um passado traumático, algo assim. Outra também é a questão de não mostrar, por exemplo, pontas. Né? Porque pontas, sabe, uma agulha, né? Sim, algo assim, que isso ali é uma agressão, e isso aí desde pequeno, né? Desde bebê. Aquilo que é triangular tem ponta, a gente sabe que... bom, é o perigo, né? Já na placa mesmo, o vermelho triangular já indica perigo, né? Exatamente. Mas tem algum exercício... claro, para as pessoas bastante ansiosas, as pessoas assim, que precisam realmente né, de melhorar, claro, tem que procurar o profissional como psicólogo, psicanalista, entre outros, para que resolva essa questão do medo, porque também não é só no dentista, né? No médico, entre outros, também ele vai ter esse medo. Mas tem algum exercício que essa pessoa possa fazer para que ela chegue até uma clínica odontológica, um consultório odontológico melhor e com mais aceitação? É uma pergunta bem difícil, porque é uma regra, né? Quase uma fórmula assim, que a gente vai dar. Sabe que o medo, ele surge de um desconforto interno, generalizado, não tem especificidade, e quando acontece uma situação X, dentista, uma batida de carro, uma situação traumática qualquer, não é? Traumático, eu digo, não é que tem que ser traumático o dentista, mas uma situação diferenciada, onde aquele meu desconforto generalizado está acontecendo e tem uma situação que marca, então a psique canaliza para ali. E ela sedimenta aquela situação. Né? Então, o carro é perigoso, o dentista é perigoso, o terapeuta é perigoso, sair na rua é perigoso, ir na escola é perigoso, depende de cada um tem uma situação. Né? Quando a ansiedade é muito elevada, que, como eu falei antes, obstrui a consciência, restringe o grau de capacidade da pessoa cognitivo, emocional, de elaborar a situação e compreender lucidamente o que está acontecendo. Né? E aquelas pessoas fóbicas, extremamente fóbicas, que não se sentam na cadeira do dentista, se sentam tremendo, tira doutor, não dá doutor, assim não dá doutor. Né? Essa pessoa precisa de uma terapia. Claro, com certeza. Né? Claro que não é uma terapia longa, uma terapia focada no processo de abordagem e de um tratamento odontológico, não é? Mas pessoas menos ansiosas, menos tensas, volto a dizer, né? É a construção do vínculo. Aquele objeto mal que está internalizado na pessoa, aquilo que ele fez sofrer um dia, sofrer uma palavra genérica, mas um mal-estar, não é? Um dia sentiu um desconforto muito forte, que lhe causou uma certa apreensão, tem que ser trabalhado e dissolvido na relação. Quer dizer, se o profissional se coloca de maneira a receber esse medo, não com críticas, não tem nada a ver, vamos escutar, nem que uma consulta seja para escutar. Sim. Né? Sim, seja para escutar com a visão odontológica, né? Não com
psicólogo, mas odontológico. Sim, claro. Ver o que está acontecendo com essa pessoa, né? Sim. E aí mostrar, Sim. mesmo os pontiagudos. Sim. Você olha isso serve para isso, e mesmo que a pessoa saiba. Sim. Mesmo que a pessoa saiba da broca, saiba das diversas coisas, né, que existem como instrumentárias do dentista. Trabalhar, conversar, fazer pegar, fazer tocar. Aquele dia você não vai usar aquele instrumento, você vai tornar amigável aquele instrumento para a pessoa. Né? E o adulto vai ficar naquela assim, que ridículo, né? Aquela coisa. Mas ele recebe bem. Sim. Parece, nesse sentido, a pessoa age como uma criança. Porque não tem por que ter medo da ação do dentista. Com certeza. Então, se a pessoa tem medo, é uma ação imatura. Exato. Né? Que ela está presa em algum lugar, Sim. em referência àquilo ali. Sim. Né? Então, trazer e conversar naturalmente sobre aquela situação. Muitas vezes os pacientes pedem para ser sedados, né? Fazer a sedação. Eu prefiro não fazer a sedação. Eu prefiro, então, muitas vezes até eu indico, encaminho para o profissional responsável pela parte, né, desse tipo que são vocês, né? E por quê? Porque a questão de ela ser ajudada e depois ela se autoajudar e fazer com que ela passe por esse problema perdendo o medo, vai ter depois uma consequência muito boa para os demais. Né? Então quer dizer que se ela está passando por uma situação dessa e muito bem, os outros problemas que ela enfrenta e que é de menor ansiedade, menor medo, vai ser, né, bem mais tu sabe tranquilo. Que a questão, né? do sedar, Douglas, fez me lembrar como é que eu trabalho com pacientes, não é? Na realidade eu chamo de clientes, quando vem com muita preocupação se deve tomar ou não uma medicação, né, psiquiátrica. Eu sempre coloco que eu não sou contra. Se existe uma possibilidade e uma necessidade para aquele momento, sim. Mas o que eu digo para eles? Né? Eu digo para eles assim, fulano, fulana, né? Vamos imaginar que essa parte aqui da minha mão é a nossa consciência que nós estamos conversando. Certo. Né? Se você tomar medicação porque ela está obstruída pelo medo, pela ansiedade, por teus sintomas, ela vai te erguer. Né? Certo. E tu vai flutuar e vai, de uma certa forma, voltar a raciocinar aproximadamente de como tu fazia. Mas a tua consciência, ela é suportada por um conjunto de complexo de processos mentais, pensamento, emoções, raciocínio, etc. E todo. Então, em alguns momentos, é importante a medicação para que você trabalhe aqui embaixo, encontre de novo o teu suporte e solte. E você possa seguir a sua vida. Sim. Né? No caso do dentista, o que vai acontecer? Né? Ela pode ser sedada, mas ela não vai eliminar o medo. Entendi. Que poderá ser trabalhado no processo de troca com o próprio dentista. Sim, claro. Né? Daquela forma como a gente estava falando. Sim. Né? Bem, então, por essa questão de tudo que nós estamos falando, né? E acredito que vocês estejam aí aproveitando todo o conhecimento, todo não, porque o Caio tem um conhecimento fantástico, ele é um profissional assim que é psicologia embutida em ti, né? Uma cabeça pensando que eu vou te contar. E quem ganha com isso são vocês estão ganhando. E outra, o nosso programa, o Fala Doctor, é para trazer todas as informações que já tiveram outros programas anteriores que estão levando todas as informações de vocês, que é levar o quê? A informação da saúde, bem-estar e qualidade de vida. Então, para nós, e a tua contribuição, falando a respeito do assunto, né, que fala da relação paciente, o dentista, né, pelo foco de vocês, psicólogo, leva para que a gente possa levar até o telespectador a informação de que tem solução, né? Tem solução. E vai muito da vontade de cada um para poder mudar essa situação. Porque, com certeza, quem vai ser beneficiado é você. Você que está aí nos assistindo. Né? E eu te digo assim, tem muito mais assunto para desenvolver. Tem muito assunto. A gente falaria uma tarde inteira aqui. Com certeza. Mas isso, a gente pode num outro... Nós vamos nos encontrar mais vezes para abordar outros assuntos relacionados e que para mim foi um prazer enorme tê-lo aqui no programa Fala Doctor, trazendo, né, tudo isso que nós já falamos e parece que é muito, parece que passou um bom tempo e não, é curto, né, o que a gente fala, rápido, né? Assim, Mas Caio, quero te agradecer então aí de coração, né, por tu estar aqui,
né, nós conversando a respeito disso, que é um tema bastante importante para todo mundo, né, sobre o medo, a ansiedade, tudo isso que faz com que aumente a pressão, que aumente a frequência cardíaca, que deixa às vezes até cego, né, essas coisas assim, mas que tu trouxe assim muitas relações que provavelmente o pai, a mãe, e se a criança está também vendo, né, ou até mesmo os adultos, estão vendo que só partindo deles para que eles possam pegar e fazer com que essa situação melhore. Tá? Muito obrigado, Douglas, então, pela participação tua. Obrigado a você, agradeço muito, assim, elogio bastante teu programa, acho que tem uma boa estrutura, uma boa montagem, né? Acho que o foco que tu pegasse é muito importante, como eu coloquei no início da nossa fala, tu pegasse a zona primeira, né, de relacionamento com o mundo, tem muita coisa misteriosa nisso, né? E acho que falas e falas e falas poderão vir elucidando cada uma delas uma partezinha de todo esse mistério que é a construção mental que todos nós passamos durante toda a nossa vida. Maravilha. Obrigado mais uma vez, tenha sucesso. Obrigado. E a vocês então que estão nos assistindo, acompanhem todas as segundas-feiras a estreia de cada programa, e as reprises serão no sábado às 11 e no domingo no sábado às 12h30 e no domingo às 11 horas da manhã, certo? Então até o próximo programa que vem com um novo assunto e muito importante também. Aquele abraço!